Vamos com tudo, tripulação. É hora de você pousar na sua podcast preferido. É hora de você ficar de cara com o CEO. Eu que sempre recebo aqui pessoas especiais, inspiradoras. Não podia ser diferente com esse meu convidado de hoje, que eu tenho o privilégio e o prazer de conhecer fora das câmeras e posso confirmar que é um cara extremamente íntegro. Você, com certeza, na primeira impressão que você tem, que o cara é extremamente casca grossa, velho. Mas a galera que rodeia ele, quem convive com ele, não cansa de enaltecer o coração gigante que ele tem, a inteligência diferenciada, a capacidade técnica que esse rapaz tem de fazer aquilo que ele se propõe a fazer e executa sempre com perfeição e com esmero. Velho, eu não vou dizer quem é para não quebrar aqui o segredo. Vou ler o currículo do cara para você. Você que segue lá no @MagnumLins, com certeza já viu ele em alguns stories comigo. Não vou dizer fazendo o quê, que já você vai matar a charada agora. Se liga no currículo dessa fera, velho. O cara é bacharel em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo e em psicologia do esporte, life coach profissional. Presta consultoria em performance humana, é faixa preta 3º grau de jiu-jitsu, faixa preta de karatê, grau preto em muay thai, já foi competidor em todas as modalidades que a gente falou aqui agora, já competiu também no boxe, além de outras coisas que você vai conhecer e vai descobrir aqui durante o nosso bate-papo de hoje. Bom, é com muito prazer, com muita satisfação que eu vou trazer um cara que vai contar para vocês como é que ele prepara os atletas dele, os competidores dele, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente, porque eu sei que isso pode mudar a sua vida e pode mudar o rumo também dos seus negócios. Vambora, Minotaurinho, você tá de cara com o CEO hoje, velho. É uma grande honra estar aqui com você hoje e um prazer, né, estar com todos vocês que estão assistindo aqui esse programa. E estou aqui para aprender também, né? Que é uma maravilha estar com você todos os dias de treino, né? E com certeza vou passar um pouco do conhecimento e aprender com você também. É uma troca, né? É uma troca de energia. Vida, né? E vamos começar já chutando o pau da barraca, porque eu já gosto de... A galera que me acompanha sabe que eu já vou logo metendo no peito. Você, para mim, velho, é uma máquina. Você é um cara que dedicou a vida ao esporte, para essas modalidades que a gente falou aqui agora todas. Dedicou uma vida à preparação física, à metodologia, ao estudo. Mas a galera quer saber como é que o esporte surgiu na sua vida, o que levou você a isso, né? A você ter essa bagagem hoje, como é que começou a sua história com o esporte, o que é que fez você passar por tantas modalidades, se dedicar tanto, aliás, tanto tempo não, a vida toda, a mesma coisa. Conta pra galera que tá em casa, que quer conhecer um pouquinho mais de você, Minotaurinho. Bom, são 33 anos treinando, né? Basicamente. Eu comecei com 9 anos de idade no karatê. Pra quem não sabe, eu nasci no mato, no interior. Minha família não tem cultura com luta. Todo mundo trabalhava na roça. E um belo dia eu assisti um filme de Bruce Lee. Inspirou a geração, né? Ainda inspira. Transformou muitas vidas. E aí eu já treinava, eu assistia o filme e fazia os golpes em casa. Só que na minha cidade, que eu fui para estudar, 9 para 10 anos, que eu fui alfabetizado 9 para 10 anos, né? Não tinha academia. E aí, Deus é perfeito. Eu vi uma matéria de um karatê em outra cidade, Imperatriz. 3 meses depois... Você é do Maranhão. Sou do Maranhão. 3 meses depois eu abri a academia na minha cidade. Eu ouvi aquele anúncio naquele carrinho de som que fazia. Fui o primeiro aluno e disse: o professor, eu quero ser o primeiro faixa preta. Então fiquei com ele. Eu fui realmente o primeiro faixa preta, fui 3 vezes campeão estadual. Minha faixa preta aos 16 eu estava pronto, mas só fui pegar aos 18 anos porque de menor não podia na época, né? Daí então, ganhei vários campeonatos, mas aí uma tia falou assim: cara, aqui você não vai crescer, vai para outra cidade. E aí eu tinha opção, Rio de Janeiro ou Bahia. Tinha pau no boxe, eu fui pro boxe. E aí fui pro boxe, né? Vim para Salvador, comecei a treinar boxe, só que eu tinha uma dificuldade de dar o peso muito baixinho e muito músculo. Então era complicado sem uma instrução de preparação física, sem um nutricionista, sem uma orientação de forma geral. E aí eu acabei então conhecendo o jiu-jitsu. E aí, já aqui na Bahia? Já aqui na Bahia. E aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu. E aí competia kickbox, não tinha uma competição de Muay Thai, tinha kickbox, competia kickbox um tempo. Mas cara, não, você vai agora, teu negócio tem que ser MMA. Daí então a gente começou, lá com o Leondas, lá, a Lelé, com a galera das antigas, a gente começou o MMA. E aí até hoje, cara? Até hoje, né? Eu fiquei mais tempo competindo no jiu-jitsu, MMA. Meu foco principal foi esse aí.
Mas boxe eu fiz sim, 4 lutas amadoras eu fiz também, kickbox eu fiz lutas, karatê eu fiz lutas também. Mas a minha proposta era lutar, conhecer o esporte, porque eu queria ser treinador, ser professor. Eu até brinco, eu sou campeão mundial no que eu faço, porque eu vivo planejado desde os 9 anos, que eu queria ser professor. E você conquistou, né? Conquistei, hoje eu sou treinador. Bacana, e a gente vê o seguinte, você além de preparar a galera e de preparar, até de se preparar fisicamente, o seu corpo, você cuida muito do seu corpo, você tem uma alimentação balanceada, treina todo dia, na hora que dá um intervalinho de um aluno pro outro ali, você está ali treinando toda hora, você tem uma rotina exaustiva também, cuidando de si e cuida também da galera. Mas você começou a entender que tinha que haver um equilíbrio entre outros pilares no meio desse negócio, que além do corpo, a mente e o espírito. Né? E eu tenho certeza, você que treina tanto atleta aí, galera, que a gente conhece aqui na cidade, que deve chegar muita gente boa para você, mas ansiosa, muita gente está um pouco desequilibrada emocionalmente ainda, com aquela ansiedade da primeira competição, às vezes não é nem a primeira, mas está ansioso para aquela luta, e às vezes o cara é bom, mas isso a gente sabe que atrapalha, a gente sabe que isso é uma coisa que influencia no resultado final. E eu sei que essa tríade faz toda a diferença, eu sempre digo isso aqui, né? Que existe um tripé na formação do caráter do empreendedor, do cara que quer seguir uma carreira de alta performance, que é justamente o cara cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Do emocional e do intelectual, porque eu divido a mente nesses dois aspectos, e cuidar do espírito também, né? Alimentar o seu espírito com qualquer fé que seja, desde que ele tenha fé em alguma coisa, né? Exatamente. Pode ser até dele mesmo só, mas ele tem que ter fé. Fala pra mim, velho, desse diferencial, dessa tríade que você usa com os seus atletas, velho. Isso que você falou é bem interessante, né? Às vezes chega um jovem lá, que ele vê alguém despontando, eu quero ser atleta, professor, eu quero ser lutador. E às vezes eu até brinco, seu quarto tá arrumado, ele, o que meu quarto tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, porque começa lá atrás. Você fez uma prece hoje, você fez uma oração, porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Então, o que geralmente eu faço, né? Uma análise SWOT, ferramenta simples de empresa, eu descubro onde ele está, seus pontos fortes, fracos, uma teste simples. E muitas vezes ele é um excelente atleta, mas ele tem um grande desequilíbrio familiar, o pai não apoia, a mãe não apoia. E aí muitas vezes eu vou corrigir primeiro essa questão. É um cara que se sente excluído, rejeitado pela sociedade. Exato. E tem mais uma coisa, tem jovens atletas que ele quer lutar pela mãe e pelo pai, é um grande erro. Vou te explicar por quê. Porque ele espera sempre uma autorrealização, um autorreconhecimento da família. E muitas vezes esse autorreconhecimento vem de outra forma, não da forma que ele espera. E aí ele se decepciona. Todo meu atleta diz, cara, luta por você, 100%, é isso que você quer, é isso que você ama, vamos fazer, faz tudo de um pouco. Mas não fica lutando pelos outros, porque o resultado, se você ama e faz, o resultado vai refletir sobre os outros. Mas nesse momento não tem esperança dos outros, apenas faça. Então esse trabalho eu procuro sempre fazer. E aquela conversa diária, como é que você está? Você está bem? Como é que está a cabeça? Está fazendo boa leitura? Meus atletas todos recebem livro lá, galera, lê esse livro, lê esse assunto. Medos no Esporte, um livro muito bom, aconselho, leiam. Até porque tudo que fazemos, por mais caça grossa que sejamos, envolve emoções. Cara, você falou de medo, eu não vou deixar passar em branco não está no meu script, mas eu vou fazer. Algumas vezes que a gente treinou, em algum momento, a gente conversou sobre esse assunto do medo. Sim. Que o medo é uma barreira imaginária que às vezes o cara já traz como agente limitador para executar alguma atividade. Ou para conseguir superar um obstáculo, aumentar a carga, fazer um número maior de repetições, exaurir mais tempo no treino. Fala um pouquinho desse... A gente conversou muito sobre isso. Você me deu uma aula naquele dia sobre esse muro que a gente constrói na vida da gente, no nosso psíquico, com relação ao medo. Na verdade, isso é antropologia, né? Assim como o emagrecimento. A gordura ela foi criada na época da antropologia, que nós não tínhamos alimento. O homem comia muito e guardava aquela gordura. E quando aquela gordura começava a diminuir, os sentidos aguçavam, o cérebro era esperto e botava ele para caçar. Só que nesse mesmo tempo, o homem tinha que se esconder. Então, esse medo de se esconder atrás das coisas, ele criou um muro psicológico também, mas aí, paralelo, tinha a questão do sair para caçar. Então, essa geração de hoje, ele alimenta muito o muro. Não, eu não vou até aqui, eu não consigo levantar essa carga, às vezes ele nem se testa. Eu costumo dizer uma coisa, não adianta você ter fé em si se você não tem fé, ter fé em Deus se não tem fé em si. Se Deus te usa como ferramenta para o processo. Então, as pessoas alimentam muito essa questão do medo de arriscar. O empreendedor arrisca, o empresário arrisca, a gente fala sobre isso. Quando eu cheguei na Bahia, eu cheguei com R$200 no bolso.
sem conhecer ninguém. Eu arrisquei na minha carreira. Eu fui para a Alemanha em 2007 sem nenhum centavo de euros no bolso. Eu podia ser deportado, eu arrisquei, mas passei com uma boa conversa. Você tem que entrar no país. E emprestei dinheiro a brasileiro, 2 meses depois. Então isso é arriscar. Então hoje, o que nós devemos fazer? A gente não pode perder realmente o muro, só que nós temos que colocar o seguinte: hoje eu quero ficar atrás do muro, amanhã eu não quero, amanhã eu quero arriscar, eu quero dar um passo à frente. Você trazer para a sua decisão do dia. Hoje eu quero fazer, amanhã não. Você não pode ficar refém desse processo, ficar atrás do muro, do medo de fazer. Ontem eu estava no galpão com vocês e a gente falou exatamente um pouquinho sobre isso, né? Sim. Porque, por coincidência, eu recebi uma pergunta ontem na rede social que me remontava a esse assunto. E foi o que você falou agora, essa construção dos medos. E muita gente chega para mim e fala: porra, mas eu tenho uma grande ideia, mas eu tenho medo de não dar certo. Poxa, mas eu tenho medo do risco. Magno, eu quero tomar essa decisão na minha vida aqui. Eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu tenho medo da consequência. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo do risco. E aí me perguntaram: e aí, faz como? O que é que eu tenho que fazer? Pô, primeira coisa, resumindo uma palavra: coragem. Cara, coragem, porque se você tem fé em si mesmo e você acredita naquilo que você faz, e você que veio, um cara que veio do mato, do interior, isso, de outro estado, com muito pouco recurso, cara, isso, e você acreditou no que você podia fazer, no que você queria fazer, no que você amava fazer, isso, e você deu o passo. Tudo na nossa vida, independente do empreendedorismo, é risco. Tudo é causa e consequência. Sim. Então, toda decisão que nós tomamos no dia a dia da gente, ela é proporcionalmente levada a um resultado de risco ou não. Sim. Às vezes positivo, às vezes negativo. Se a gente não tenta, a gente fracassa. E fracassa com certeza 100%. Fracassar é sinônimo de não tentar. Então, exatamente, tem que ficar claro isso. Gente, também não é para correr risco desmedido, risco incalculado. Não, isso. São riscos com segurança, mas você precisa arriscar na sua vida. Sai do patamar que você está, sai da zona de conforto que você está, sai da procrastinação que você está, para você mudar. Porque quando você muda e dá o primeiro passo, você tem um resultado. Concorda? Com certeza. Isso é perfeito. E você podia ter ficado, cara, nessa parada de ficar como todo mundo, né? Que fala em preparação física, cuidando do corpo. Não do físico do cara, da explosão, do ritmo, do VO2, do batimento, né? Da velocidade, de tudo do cara, da cadência. Mas você quis se preocupar com o diferente. Você inchou o seu negócio, você quis se preocupar em ser diferente. Você quis pegar o atleta, preparar o cara bem fisicamente, mas você quer preparar o cara bem emocionalmente. Não satisfeito, você quer preparar o cara intelectualmente, porque você está botando os caras para lerem. Exatamente. Na sua academia. Isso é perfeito. E você está preocupado com o cara espiritualmente. Então, porra, como é que isso afeta o resultado direto? Que você com certeza tem uma medida disso já no seu negócio. E por que você quis diferenciar tanto assim a metodologia? Na verdade, quando chega uma pessoa para mim, eu não enxergo um atleta. Eu enxergo um ser humano com as necessidades, como um todo. Como os filósofos gregos diziam, o homem tem que lutar, trabalhar e estudar. Isso são 3 princípios. Então, se você não equilibrar os fatores espirituais, eu sempre falo, acordou de manhã, eu já falei isso com você, faz uma prece, uma oração, o que for, independente de religião, faça uma boa leitura, qualquer leitura que você queira fazer de mentalidade, parta para o físico. Se você equilibra o fisiológico, você abre foco e seu dia se torna melhor. Então, esse equilíbrio é perfeito. A gente não pode só alimentar um lado, se você desequilibra o outro. Os SEALs americanos, o cara que vence, não é o cara que é 100% em uma coisa, é um pouco em cada coisa. Entendeu? Então, é isso que eu penso em relação aos atletas. E eu observo sempre, aquele que está fazendo mais ou menos o correto, porque o certo e errado é muito complicado dizer, porque de acordo com cada um a interpretação, ele consegue ter mais resultados positivos. Principalmente na conversa, que eu costumo dizer que eu faço psicologia, mas minha psicologia é do ato ali, eu não vou chegar num consultório e atender. É ali, é sentir o cara no dia, ver o que ele está falando, ouvir ele, sentir ele, baseado nisso aí, trabalhar com ele. E o resultado vem? O resultado vem. E sempre positivo. E na derrota, velho? E na derrota? A derrota sempre é negativa para o atleta que está lá treinando com você? Na verdade,
Eu sempre, com meus atletas, eu falo de derrota antes da luta. Sempre eu estou falando. A derrota não define você, não define seu caráter. Não define o seu resultado final. A derrota só é um dia ruim na sua vida. Como tem na minha como treinador. As mesmas dores que um atleta sofre na derrota, eu também sinto. Porque isso me pega diretamente. Então essa conversa de derrota tem que ser antes e temos que deixar claro que faz parte da carreira de qualquer pessoa, inclusive de empresários que quebram e retornam. Tem cara que quebra 3 vezes, mas ele volta, porque ele já sabe o caminho. Então o cara, quando ele sabe o caminho, ele pode ser derrotado, sim, ok, mas eu vou reconstruir e vou recuperar. O corpo tem memória. Tem. Bom, você falou da tríade aí, eu falei também que eu costumo chamar de tripé, né? Que para mim é o fundamental, corpo, mente e espírito. E eu já pratico, né, o meu tripé diário, porque foi um mecanismo de defesa que eu criei para mim mesmo, para combater os eventos externos que podiam me tirar do eixo, tirar o meu foco, tirar a minha concentração, podiam expor mais as minhas fraquezas. Então eu criei uma blindagem própria, que todos os dias eu acordo, faço as minhas preces, me conecto com o espiritual, entro na minha piscina, faço minha nadada, aquilo que me relaxa, né? Me Perfeito. conecta com o meu corpo, comigo mesmo, faço uma leitura e depois disso que eu começo o meu dia. Isso é uma rotina diária que eu tenho, que é um mecanismo de defesa criado por mim para poder funcionar dentro da pressão que um grande negócio exige que eu esteja preparado para sofrer. Sim, com certeza. Tá? E eu sei, eu acho que a resposta do que eu vou lhe perguntar agora eu já sei. Tá? Mas mesmo assim eu quero enfatizar isso muito para a galera. Essa tríade ela é fundamental para o desenvolvimento de uma alta performance em um atleta, ou em uma pessoa, ou em um empresário, ou um indivíduo em sua vida? Em qualquer pessoa. Agora, esta energia é direcionada para a proposta dele. Se é ser um grande empresário, ele precisa. Se eu quero ser um excelente atleta, eu preciso. Se eu quero ser um ser humano de excelência, eu também preciso. Se eu quero ser um treinador de excelência, eu também preciso. Porque para gerar, a gente precisa entender desses processos. Eu não posso estar focado somente em um. Então eu preciso... É energia, a vida é energia. A medicina já prova isso, a medicina chinesa prova isso, a homeopatia mostra isso. Então, isso são energias que giram no ser humano. E ela precisa ser alimentada. É isso, cara. Eu quero fazer uma explanação rápida para a galera aqui, porque eu vi 2 detalhes super importantes aqui na conversa agora com o Taurinho, que veio um insight na minha cabeça. Você que está hoje estagnado, parado aí no seu negócio, que não está dando certo. A gente já falou da coragem antes para você começar. Mas vamos lá, você já começou o seu negócio, está aí paradão, pensando em como melhorar, né? Que sempre dá para melhorar, está insatisfeito com alguma coisa, ou alguma coisa realmente não está dando certo na sua engrenagem. Você já parou para pensar que você pode inchar o seu negócio? Você já parou para pensar qual dor você pode solucionar para o seu cliente? O que é que diferencial você pode entregar para aquele cara que vai resolver um problema na vida dele? Você já criou o diferente dentro de você e dentro do seu negócio? Vai nichando, cara. Vai nichando, vai escolhendo o grupo que você quer trabalhar. Perfeito. Olha o que o cara fez aqui. O cara transformou o negócio dele num negócio completamente diferente. Eu que também já vivi esporte durante muitos anos, as experiências que eu tenho nos treinos que eu faço com o Minotaurinho são completamente diferentes das experiências que eu tenho em outros treinos que eu tive. Olha que eu tive grandes mestres a minha vida inteira. Mas o cara quis inchar, ele se preparou para trabalhar o seu psicológico, ele se preparou para transformar um treino muito difícil em uma coisa mais prazerosa. Então, ele resolveu uma dor que todo mundo tem, né? De ir para um treino ruim, para um treino que dói, para um treino que é exaustivo, mas para ir feliz e para sair feliz. Então, nicha o seu negócio, procura o seu diferencial. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é cuida de você, cara. Cuida de você, porque se você não cuida de você, ninguém mais cuida. Se você não ama você, ninguém mais ama. Se você não acredita em você, ninguém mais acredita. Então, para tudo que você está fazendo agora e começa a pontuar o que é que está faltando na tua vida. Porque se está faltando alguma coisa, só você pode entregar o que está faltando. Vai lá e resolve, velho. Para de reclamar do mundo, para de reclamar das pessoas que estão ao seu redor, para de reclamar das circunstâncias. Sai, tira a bunda da cadeira e vai resolver. Vai treinar, vai estudar, vai ler, vai procurar o diferente, vai entregar um negócio novo para alguém, vai resolver a dor de alguém, vai ser um ser humano melhor. A hora é agora. Perfeito. Me permita pegar esse gatilho. Você já perde o hoje, né? Que é uma coisa interessante. Tem grandes empresários que às vezes ganham muito, estão bem, mas no fundo do seu coração, da sua mente,
falta alguma coisa, muitas vezes ele não sabe o que é. Às vezes é um perdão de um irmão, de um pai, de uma mãe. Vou contar rapidinho aqui. Eu tive um business lá no Rio Grande do Sul e tinha grandes empresários, caras faturavam muito alto, e o cara pediu para me conversar um pouquinho sobre minha vida, e eu tracei uma linha do tempo que eu fui abandonado diversas vezes. Isso tinha todos os motivos para ser um cara, para odiar todo mundo, ser uma pessoa muito ruim. Fui abandonado por mãe, fui rejeitado a maternidade, uma série de coisas. Quando eu encontrei minha mãe, que ela veio chorando, eu peguei na mão, muito obrigado, isso me tornou mais homem. E eu fiz uma palestra lá. Quando eu terminei foi 10 minutos. Aí levanta uma colega, uma médica, me perguntou o que você aprendeu. Eu aprendi muita coisa, mas a coisa mais importante foi o perdão. O perdão das minhas escolhas. Eu escolhi vir para cá. Então tudo que aconteceu tem a ver comigo. Então eu perdoei minha mãe, que hoje partiu para outro mundo, mas nossa questão espiritual está muito bem resolvida. Então isso foi perfeito para mim. Aí os dois empresários levantaram, achei meu ponto gatilho. Não consigo perdoar meu pai. Já achei, eu já posso ir embora agora. Então, eu que me achava um Zé Ruela no negócio, consegui levar a luz para um cara que precisava só evoluir espiritualmente, que perdão tem a ver com perdoar a si mesmo e seguir. E foi perfeito. Deixar coisas para trás, né, cara? Exato. Ele não conseguia largar. Vem arrastar. São correntes que você arrasta. A gente acha que tem que acumular o tempo inteiro, quando na verdade a vida é sobre deixar coisas para trás. Deixar mágoas, deixar rancores, perdoar, experiências negativas, ressentimentos, às vezes até amizades que não são tão positivas para você. Quem com porcos anda, farelo come. É verdade, né? O meio é muito importante. O meio é importante, o seu ciclo, aquilo que você convive, deixar os maus hábitos, né? Deixar os vícios. Então, na verdade, você tem que aprender a largar coisas, a deixar coisas pelo caminho e não acumular coisas. Tudo está aqui, tudo vibra aqui. A gente já falou sobre isso. Eu cheguei até você, você vibra a um certo nível. Eu cheguei até você. Se eu quero algo mais, eu preciso subir. Eu escalei malhadinho, ele chegou, ele me trouxe até você. Olha que troca perfeita. É isso aí. Entendeu? Isso é perfeito. Então tudo que queremos está aqui. A gente só precisa vibrar a energia. Eu preciso buscar. E esse buscar, às vezes, tem que sair da zona de conforto. Dói. E muita gente não quer sair de onde está. Dói pra caramba, tem né? cara que fica 20 anos no mesmo emprego. Infeliz, reclamando. São iguais as relações da vida. É isso não aí. Para consertar. Isso é triste, hein? Isso é triste, gente. A gente tem que se movimentar. A vida é curta, a vida é passageira, passa num piscar de olhos, né? Pelo menos a vida terrena, ela é passageira. E a gente tem que tentar se entregar a todo instante, né? A todo momento. Então, eu acho que a grande lição da conversa até agora aqui já perdoou hoje, já fez o seu exercício, já abandonou coisas hoje, deixou coisas para trás, esvaziou a sua mochila, se tornou um ser humano mais leve hoje. Eu acho que essa é a grande lição até agora. E você tocou no nome de uma pessoa extremamente importante nessa relação aqui. Sim. E eu acho que um cara que está vivendo um momento incrível, né? Malhadinho, que acabou de fazer mais uma luta, acabou de vencer mais uma vitória, mais uma luta no UFC. Um cara que para mim já é um campeão. Para você também eu tenho certeza que já é um campeão. E quem tá olhando hoje o cara lutar, que tá lá, admirado, tá achando que foi fácil a vida inteira, ou que não teve percalços, ou que em nenhum momento o cara pensou em desistir. Exato. Você conhece a história muito bem do cara, ele sabe que foi uma história difícil, um cara que tá de parabéns, um ser humano incrível, de coração grande. Perfeito. Que encara o desafio sorrindo literalmente, dançando na verdade, literalmente, e que você tá com ele já há muito tempo, cara. O cara, quem tá de fora, não imagina quanto tempo esse moleque tá treinando, quanto tempo esse moleque tá passando por perrengue para chegar onde ele chegou. Então, você tá com ele tem quanto tempo? Conta pra galera essa rotina de treino, como é que você faz para treinar. Vou profetizar aqui, o futuro campeão dos meio pesados e dos pesados do UFC. Assim seja. Bom, na verdade, Malhadinho, o pai dele foi meu treinador quando eu lutava MMA. Malhado, né? Excelente professor de boxe, foi atleta profissional. E ele chegava para assistir o treino. E eu tinha 2 alunos, que era Tigrão e Gringo, que ele se inspirava. Daí então ele começou a treinar jiu-jitsu bem novo, mas eu não tinha muito acesso ainda a ele. Logo depois ele começou a treinar Muay Thai comigo. Eu achava engraçado que era quina pura, todo seco, né? E aí ele começou, foi gostando, de repente fez uma luta de
uma luta amadora de MMA lá em cima da hora, ganhou, e aquilo começou a me despertar. E eu já vim estudando. Eu comecei faculdade de Educação Física em 2013. Eu tenho uma faculdade anterior que sou gestor em segurança do trabalho também, que eu fiz. Fiz a faculdade de gestão, comecei a trabalhar, paguei a Educação Física, né? Eu fiz uma... Aí as pessoas me dizem assim, cara, por que você não fez Educação Física? Porque eu não podia pagar na época, era mais caro. Então eu fiz uma mais barata, consegui um emprego, paguei a Educação Física. Então eu já fazia muitos cursos, né, de treinamento metabólico, e aí quando chegou ali 2015 para 2016, Malhadinho já estava, ele lutava muito no campeonato de jiu-jitsu, e aí eu disse, Malhadinho, quando eu formar, eu vou assumir só... Ele sempre treinou Muay Thai, ele é instrutor de Muay Thai, para quem não sabe, ele deu aula há muito tempo no meu estúdio também. Quando chegou ali em 2016, eu digo, agora eu vou assumir 100%. E aí em 2016, agora a gente faz 8 anos de treinamento físico intenso. Muita força isométrica, baseada no jogo dele, mas eu nunca esqueci de fazer as transferências para velocidade e potência. Um atleta, para ser excelente, ele precisa ser rápido, precisa ser explosivo. Então, a gente deixou ele grande, forte e veloz. Mas isso tem 8 anos trabalhando. Outra coisa, ele venceu o tédio. Ele chega no meu treino 4 da tarde, rindo, dançando. E eu sei que ele saiu de um treino bizarro anterior, que quem faz sabe, tem nego que vomita, passa mal, né? E ele chega rindo, faz há 8 anos o mesmo exercício. É claro que as variáveis são diferentes para cada tempo. Fizemos uma coisa interessante, foi na pandemia. Como as lutas caíram todas, eu olhei as pernas dele, até essa perninha tá fina, preciso melhorar essa perninha. Então eu fiz um ciclo grande de hipertrofia. Eu digo, vou fazer um ciclo grande de hipertrofia, quando surgir os eventos eu faço transferência. E aí foi isso que a gente fez. Ia surgir nos eventos, eu digo, pode ir. E muita gente aqui disse, Malhadinho vai lutar com o russo, Malhadinho vai lutar com aquilo. Lá no meu íntimo, no meu ser de quando ele grudar e não largar mais. Porque eu conhecia. Eu fui a algumas lutas dele aqui no Brasil. Aqui em Salvador, pegou dois atletas aí que era ex-UFC. E eu disse, quando ele entrar e não larga mais, ele vai finalizar no primeiro. E sempre foi assim. Eu sempre acreditei nele. Algumas pessoas agora tem que morder a boca para entender, né? E é uma coisa interessante para você que está começando algo novo. Muita gente vai dizer que não vai dar certo. Mas a coisa mais importante na sua cabeça é você. Vai dar certo, vai fazer. Porque às vezes até a mãe e o pai dizem, meu filho, isso não vai dar certo não. Mas é no mundo dele, no sentimento dele. Mas no seu vai dar certo. Porque quando eu tinha 18 anos, minha mãe falou assim, meu filho, joga esse diploma fora de karatê, que não vai dar certo não, que isso é coisa para rico. Chorei com uma criança e digo, não, eu vou conseguir. E eu fiquei quase 8 anos sem ligar para minha mãe. Quando eu estava na Europa, na Alemanha, trabalhando, eu liguei. Você tá onde? Eu estou na Alemanha, em Aachen, fronteira com a Holanda. Ela disse, foi parar aí, porque eu digo, minha mãe, porque nesse momento eu não escolhi a universidade, escolhi arte marcial. E ela me trouxe aqui. Quando eu parar com isso, eu vou para a universidade. E foi o que você fez? Foi o que eu fiz. Tudo que eu fiz foi no tempo certo. Até os 30 anos você lutou. Eu costumo dizer que eu não sou exemplo de atleta. Eu fui um sobrevivente. Todo mundo sabe da minha história aqui, que eu, de vigilante, eu saía de virote para lutar. Já lutei doente para cumprir contrato, então foi para me manter. Eu fiz isso. Malhadinho também, já foi vigilante, saía direto pro treino comigo. Ele fez isso. E a história de muita gente se repete nesse sentido. O atleta no Brasil, ele sofre muito, principalmente o atleta amador, né? Com poucas condições, com pouco apoio. A gente não tem CTs de treino adequados na grande maioria dos lugares, a gente não tem acompanhamento médico adequado, a gente não tem acompanhamento fisiológico, a gente não tem uma educação física adequada nas escolas que ensinem o cuidado com o corpo, a atenção com o corpo. A gente não tem quem incentive o esporte, quem patrocine um atleta que muitas vezes não tem o que comer. Isso é verdade. Que passa o dia todo trabalhando com 2, 3 empregos diferentes para poder levar algo para dentro de casa e no outro dia fazer uma luta. É exatamente isso que acontece. Pegando esse gancho teu aí, eu lembro que a gente treinava boxe. Na semana da pesagem, sabe o que era? Comer uma banda de mamão por dia e chupar gelo. Olha, gente, é o contrário. Na semana da luta, você tem que hidratar para que você perca peso na sauna. A gente fazia o oposto praticamente. E ficar comendo uma banda de mamão. Como é que luta? Você não tinha poder de nocaute. Perdi o punch. Perdia, porque a gente cortava o carboidrato e não se corta carboidrato. Você melhora a qualidade do carboidrato na semana da luta, mas você não corta, o atleta fica ruim, fica fraco. E aí vem as lesões. Muita atleta sai do card na última semana porque tá trocando porrada e cortou o carboidrato. O sistema não aguenta, ele quebra. Sem contar que o próprio sistema de luta ele é desumano, né? A gente faz pesagem véspera de luta. Então, atletas que perdem peso radicalmente em véspera de luta para tentar recuperar.
em 12 horas de relógio para poder voltar para o octógono. Então isso é uma coisa que complica muito também a própria saúde do atleta, né? Se você não tem um acompanhamento prévio, uma preparação prévia para criar um peso basal, se estabelecer para não ter tanto sofrimento na perda de uma categoria, você está prejudicado. E isso é interessante porque deve ser feito a longo prazo, como tudo na vida. Se você tem um planejamento do negócio, tem que começar agora. Vou levantar um prédio, velho. Começa lá no projeto e vai devagarzinho. A mesma coisa, vou perder 10 quilos para lutar mês que vem. Tem que ter um bom nutricionista para estar do teu lado. Hoje sozinho ninguém consegue, né? Porque ainda tem mais uma coisa, o organismo vai estar mudando de uma luta para outra. Aquele efeito sanfona, pronto, você está me vendo aqui? Eu lutava com 63 quilos, eu tenho 80 quilos, eu tenho 63 quilos de músculo. Então, a cada vez que eu perdia peso, eu voltava mais pesado. Mas tem uma coisa, isso é fisiologia. Se você perde muito peso em curto espaço de tempo e recupera esse peso, o teu organismo vai demorar um tempo para perceber que você perdeu esse peso. Primeiro vai perceber que você perdeu. Ele, pô, esse cara tá doente ou tá passando necessidade. Ele trabalha para que você recupere. Só que você já recuperou e ele não tem uma balança lá no corpo. E aí sempre você tá 2 ou 3 quilos. Pode ver, qualquer atleta aí que tá 2, 3 quilos a mais sempre pós perca de peso. E aí aonde você entra, cada vez fica mais difícil. Tem exemplo agora, esse deus da agricultura, você tá batendo mais o peso. Porque cada vez que você fica mais velho, você tá mais pesado. E quando bate o peso, como foi o caso agora, bate o peso mal, né? Bem desidratado, bem debilitado. É bem difícil para o atleta, e quanto mais a idade vai passando, vai ficando mais difícil. O metabolismo vai mudando, né? E o mundo dos negócios também é isso. Não fica o mesmo caminho. A tecnologia em alta velocidade. Hoje tu ganha dinheiro de uma forma, amanhã tu tem que, para ganhar aquele mesmo dinheiro, você tem que rebolar diferente para ganhar. Eu costumo dizer aqui para a galera o seguinte: quem olha e se atreve a dizer que o empresário de sucesso, que já tem grandes negócios estabelecidos, tem poucos problemas, se engana. Os problemas vão crescendo proporcionalmente ao tamanho do negócio, vai ficando cada vez mais difícil. O atleta é a mesma coisa. E o que a gente está falando aqui o tempo inteiro se resume a uma única palavra: constância. Né? Então quem está em casa está achando que vai chegar porra, vai construir um império da noite pro dia, não vai. O cara que está em casa que está achando que porra, amanhã o cara vira faixa preta de jiu-jitsu, não vira. O cara que acha que amanhã ele tem uma grande empresa, não tem. Ele tem que ter constância, ele tem que continuar arduamente trabalhando, independente do tamanho do problema que ele tem pela frente. A capacidade que ele vai ter de adaptabilidade, né, dentro daquela tríade que a gente falou um pouquinho antes aqui, corpo, mente e espírito, a capacidade que ele tem de sofrer pressão é o que vai transformar ele num cara de sucesso ou não. Às vezes quando está muito difícil é porque está perto de chegar a hora de ter um resultado. E é nessa hora que 90% das pessoas desistem, né? E assim, porra, não aguento mais, dá errado o tempo inteiro, não vou conseguir. E tava ali, ó, do lado dele o pote de ouro do arco-íris que ele não viu. Se ele desse mais 3, 4, 5 passos de insistência, de resiliência, ele ia chegar no resultado que ele tanto queria, né? Isso é perfeito. Eu mesmo, diversas vezes, meu filho vai fazer 18 anos agora, e quando ele nasceu eu tinha 21 anos, eu era um moleque ainda, né? Então, até dou risada quando eu vejo minha foto de 21 anos, meu Deus, quem é esse cara? E eu tinha muita dificuldade financeira ainda, e tinha um dia que eu sentava, até porque eu não tenho um troféu, sabe? Porque eu joguei tudo fora. Teve um dia que eu sentei no chão assim, olhei e comecei a chorar de cara, pra que tanto troféu aqui se não presta pra nada? Não tá me trazendo um recurso, mas é porque eu não tinha a visão ainda, eu precisava daquela base. Joguei tudo fora. Mas eu não desisti, eu continuei, eu digo, na hora vai dar certo. E aí foi. E tem uma coisa interessante, pessoas, conexões. Isso é importante demais. Foi isso que eu comecei a aprender, de que Deus me abençoa através das outras pessoas. Então, através de você vem uma coisa, dele vem outra e a vida segue. Se você se fechar, não tiver aberto ao network, você não vai muito longe. Crie conexões, se una, que eu acho que isso dá muito certo. E aí foi indo. Um aluno indicava para o outro, foi. Quando daqui a pouco eu digo, não preciso mais desse emprego, não, eu somei as contas, o tempo de hora que eu gastava no meu emprego para dando aula, eu digo, vou ganhar o triplo, então tchau, já estou capacitado, fui. Mas eu demorei, pronto, eu comecei a dar aula aos 16 anos, só comecei a ver do esporte a partir dos 35. Olha quanto tempo eu tive que esperar. Muito, 19 anos depois, né? Exatamente. É muito tempo. E, vamos pausa rapidinho aqui que eu já ia esquecendo, velho. Você que está assistindo aqui, está gostando do conteúdo, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve agora.
Ativa o sininho para não perder novos conteúdos. O conteúdo sempre é de qualidade. Aproveita e compartilha com geral. Manda para todo mundo esse vídeo, para todo mundo assistir, porque vai mudar a vida de muita gente. Tem gente que nesse momento precisa ouvir exatamente aquilo que a gente está conversando aqui. E já voltando aqui para o papo, para a gente não perder, eu particularmente acho que o esporte é uma ferramenta de transformação, talvez a maior ferramenta de transformação social do mundo, né? Não só social. O esporte te ensina diversas lições o tempo inteiro, como principalmente sobre viver sob pressão, realizar algo sob pressão, ter raciocínio lógico, entre outras coisas mais, outras lições importantes que eu quero que você me diga agora. Quais lições que você que vive, cara, tanto tempo de esporte assim, quais lições você acha que você aprendeu com o esporte que você consegue levar para os outros atletas? E fazendo um parênteses, estou falando tanto disso aqui para você que está em casa, que é empresário, entender que esse assunto tem totalmente a ver com você, porque você está falando de alta performance e ninguém chega no topo se não estiver capaz de ter a melhor performance possível. Então, o assunto é alta performance, tem a ver com você sim, você que está barrigudo, sentado no sofá, que só quer fazer conta, calculadora e papel, achando que o seu intelecto vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. Uma hora o seu corpo cansa, uma hora o seu corpo pede para você parar, porque você não vai conseguir manter a sua rotina. E rotina de empresário de sucesso é uma rotina que exige uma performance alta. Então, por favor, Minotaurinho, dá a dica para a galera o que é que o esporte ensina, que você repassa para outros atletas, e que para quem está em casa também, que é empresário ou que quer empreender, que pode tirar como lição também para a vida. Eu vou falar por mim, né? Porque eu acho que você, para falar de algo, você tem que sentir, né? O esporte me permitiu sair de uma expectativa zero de vida para 100%. Ele me permitiu sair do mato para a alta sociedade, com respeito, dedicação, disciplina. Me ensinou a entender a limitação do outro, porque quando a gente aprende luta, a gente se torna o quê? Forte, se torna poderoso. E eu aprendo a respeitar o limite do outro. Eu entendo que eu sou forte, mas eu preciso entender a fraqueza do outro. Então isso me ensinou a estar mais conectado com as pessoas e me socializou com as pessoas. Então o esporte na vida de uma pessoa, praticamente, para mim hoje, é tudo. É como se fosse um mantra da vida, sabe? É o que me sustenta, é minha sobrevivência na sociedade, é o esporte. Então o esporte permite que você saia do 0 para 100. Mas nesse meio caminho você precisa realmente ser muito persistente. Você precisa acreditar em você, fazer todo dia um pouco. E você precisa também aprender a ouvir muito não. Uma coisa que me lembrou agora, que aos 18 anos eu fui procurar um emprego em uma academia em São Luís, né, no Maranhão, para dar aula. Quando eu cheguei lá, Sensei, bom dia, tudo bom? Gostaria de emprego. Ele falou assim, disse, você é professor de sou, você tem quantos anos? 18. Aí ele, meu filho, joga esses papéis no mato e vai treinar. Foi bom o não dele. Foi bom eliminar o não. Eu digo, eu vou treinar mesmo, vou ser melhor do que isso aí. Então se aquele cara talvez tivesse me aceitado na academia dele, eu seria só um professorzinho na academia dele. Mas o não dele foi bom para mim. Olha que interessante, gente. O esporte, ele transforma, né, cara? A gente fala aqui porque eu acho que o esporte, ele expõe as suas fraquezas. Isso. Né? Você que pratica e que está sempre tentando um resultado melhor no cronômetro, um resultado melhor, né, dentro de um ringue, um resultado melhor dentro de uma piscina, onde quer que você pratique o seu esporte, ou no balé, por exemplo, para as meninas, né? Você está sempre buscando algo a mais que você não fez ainda no esporte. O esporte, ele te desafia. E ao mesmo tempo que ele te desafia, ele expõe você. Exatamente. Você com você mesmo, ele te expõe. Né? Ele diz assim, porra, eu não aguento mais. Eu estou exausto. Meu joelho dói. Meu corpo dói. Eu estou cansado, eu tenho sede, eu não consigo respirar. Né? O esporte, ele te mostra que você é humano. E tem duas grandes lições que eu vivi, que o esporte me deu ao longo da vida, que forjaram o meu caráter como empresário, né? Que me fizeram construir as coisas que eu construí dentro das dificuldades que nós tivemos. Uma das coisas que para mim foi a mais importante foi a humildade, porque minhas fraquezas foram expostas o tempo inteiro, e eu chegava e eu falava, cara,
Porra, eu não sou de ferro. Isso. Eu não sou perfeito. Eu tenho que melhorar esse movimento, eu tenho que melhorar esse tempo. E a segunda lição que eu aprendi, que foi tão importante quanto a primeira, foi respeito. Porque quem está competindo com você é outra pessoa que está buscando o mesmo espaço que você quer, cara. Que tem os mesmos sonhos que você. Isso. Que tem por trás dele pessoas também precisando do resultado, que dependem do que ele vai levar para casa ali. E isso também existe no negócio. O cara, às vezes, do outro lado tem um concorrente que ele está precisando levar o pão para casa. E o cara que é grande demais, ele vai naquela pegada do pisar, do esmagar, de passar por cima. E essa não é a lição que a gente aprende quando a gente convive essas lições que o esporte dá pra gente. Tem espaço para todo mundo. Você tem que fazer o seu, tecnicamente bem, defendendo o seu. Óbvio, você vai querer ganhar sempre, mas respeita o cara que está na sua frente. Respeita o seu adversário. Tem humildade para saber que você não é perfeito, que você pode melhorar. Essas duas grandes lições eu tive. Foi o esporte que me deu e elas me fizeram passar por barreiras quase que intransponíveis que chegaram na minha frente durante a minha vida, velho. Perfeito. Você vê Michael Jordan jogando, os adversários dele ficavam assim, pô, aplaudindo o cara praticamente. Não aplaudiam porque tá no time concorrente, mas é impressionante. Ele jogando na habilidade. Ele jogava sem tocar em ninguém. Então é isso, você pode ser muito técnico, muito bom, sem precisar agredir o outro. Isso é perfeito. O empreendedor que está em casa hoje e que está vendo o podcast, ou que já começou, ou que está começando, o cara que já está grande, está assistindo aqui por bate-papo com um cara que é uma referência no que faz. É um cara com uma resiliência imensa, já está contando aqui a história pra gente de todos os percalços que ele teve. Um cara apaixonado pelo que ele faz, que criou diferenciais no negócio dele para poder fazer coisas diferentes. E além de todo o currículo que a gente já falou aqui no começo do pod, o cara ousou empreender também, foi lá e montou o Horto Fight, cara. Teve a ideia lá de montar o próprio espaço, de levar para o atleta da Bahia, para o atleta de Salvador, que não tinha um espaço para treinar adequadamente, um equipamento novo, né? Conta pra gente como é que nasceu a ideia do Horto, como é que você executou, quais foram as principais dificuldades, qual é a grande diferença que você propõe no treino lá dentro. Conta pra galera que tá assistindo em casa. Bom, o Horto ele começou em 2002, né? Tem que falar de Newton, irmão de Popó. Minha vida cruzou com ele 2 vezes. A primeira vez quando eu cheguei para treinar boxe com ele em 2001, mais ou menos. E fiquei com ele até 2003. E aí parei com boxe, fui mais para jiu-jitsu, MMA. E a segunda vez que eu cruzei com ele foi em 2012 no Horto, né? Dando personal, eu também já estava dando personal de luta. Ele, rapaz, eu abri um espaço aqui, vem dar aula para mim, isso é muito bom, eu vou. Fui dar aula. Com 3, 4 meses, mais ou menos, ele recebeu uma proposta da Nogueira Team para ir embora para Goiânia. E ele falou, você fica com espaço? Eu disse, cara, o aluguel era caro. E eu tinha outro emprego. E tem mais uma coisa que eu vou falar para você, viu? Não trate seu negócio como bico, eu estava tratando. Estava tratando como segunda opção, eu não tinha como primeira opção. Então, mas eu digo, aí doutor Fábio Costa, abençoado também, médico, especialista em joelho, fez uma aula comigo. E aí ele disse, ó, eu tô sabendo da proposta aí para ficar com espaço, o aluguel tinha um valor e tinha os equipamentos. Ele falou assim, olha, já comprei tudo, vou pagar 50% do aluguel, é Deus, né? Isso é perfeito. Eu vou pagar 50% até você segurar. E você me paga dando personal. Aí, eu tinha uma moto e ia pra tudo quanto era lugar que o doutor tava de sábado, domingo, feriado e chamava, vou dar personal. Paguei ele assim. Com 5 meses, o negócio começou a encher, lotar. A metodologia que eu usava. Dinâmico. Nada de coisas presa. O aluno chega para mim às 18 horas, 17 horas, o cara tá cansado de uma rotina. Casa, trabalho. Procedimento de trabalho. E eu decidi mudar isso. Ele chegava achando que o treino era uma coisa e eu mudava. Ele, pô, foi diferente de ontem? Eu, sim. Minha mente girava em alta velocidade para treinamento. Sempre foi assim. Então, aí com 5 meses, eu disse, doutor, a gente já segura aluguel. Na época eu tinha um colega Carlos que estava comigo também. E depois ele montou o próprio negócio dele também. E aí eu digo, vou pedir as contas do emprego, porque agora eu acredito no meu negócio, eu preciso entrar de cabeça. Os meus chefes me chamaram de louco, porque eu tinha um bom trabalho. Eu não, acreditei no meu negócio, aí começou. Só que eu trabalhava só com Muay Thai, né? Eu não tinha a parte de treinamento de força,
que só surgiu a partir de 2016. Fiz altos investimentos, estudei, peguei metodologias e fui adaptando. Como hoje eu sou desportivo, eu preparo atletas de boxe, Muay Thai, kickbox, MMA, jiu-jitsu. Quantos atletas hoje? Eu tenho atletas. Atletas 50. Não alunos, viu, gente? Atletas. Atletas. Alunos não. Atletas, eu tenho atleta na Tailândia, inclusive disputo o Mundial agora no Oelis da BBC. Mundial, a gente está há 3 anos. Mas aqui 50 atletas que eu ajudo. Né? 50 atletas. Já estão ranqueados a maioria no nacional. Tem uns que eu estou trabalhando 2, 3 anos. Mas hoje, para a galera saber, tem o faixa preta de jiu-jitsu, o Muay Thai, boxe, kickboxing. Você precisa fazer um faixa preta treino de força. Então isso demora essa maturação de 6 a 8 anos. Na antiga União Soviética, que é onde eu estudo, Vescochans, Platonov, Matveev, que é onde foi criada a periodização e treinamento russo, eles levavam naquela época 12 anos. Hoje, com a tecnologia, a ciência, hoje leva menos. 6 anos você já tem a maturação física de um atleta de qualidade. Mas voltando para o outro, foi daí 2016 que a gente começou realmente a bombar, né? Com a parte física. Aí eu tive a ideia. O ser humano quando está acima do peso, aqui é a dica para vocês: não começa no esporte. Esporte é um trabalho de potência. Nenhum músculo frágil ele consegue explodir, ele vai romper, você vai se lesionar. O que a gente deve fazer? Começar numa parte física, preparação física. Eu uso o LPO básico. E em cima disso eu uso uma metodologia que eu fiz um curso que é de Rafael Ribeiro, que é RR, que é um sistema que é de cadência. Nós temos as cadências que é só força isométrica, cadência que é força isométrica explosiva e cadência que é X, que é potência. E aí entra potência ideal, entra força veloz, força rápida. Isso aí entra mais ciência nesse processo. É bem mais complexo até para explicar isso. Somente o atleta em sala ali que a gente consegue fazer toda a periodização organizada. Mas eu pego toda essa metodologia do atleta e trago para ele que é empresário, porque eu sei que esse empresário precisa ser forte e rápido. Quanto mais força eu te der, mais velocidade eu te der no teu dia a dia, tu dirigindo, tua capacidade de raciocínio e execução, isso vai ser melhor para você, até como render mais no seu trabalho. Corpo forte, mente forte, espírito forte, uma coisa ajuda a outra a fortalecer, né? Exatamente. Como você falou, é o tripé lá, né? É um processo. Então o outro tá andando. A gente fez 12 anos agora, fizeram até uma publicação agora, a gente completou 12 anos. E nesses 12 anos eu vi que eu melhorei muito. Quando eu olho o professor de 12 anos atrás, poxa, eu era uma criança. E hoje eu tô aqui, mas eu tenho certeza que eu tenho muito. Do tamanho de uma criança ainda. Exato, baixinho, pequeno, né? As pessoas perguntam, você tem que altura, eu tenho 1,60 m, mas eu sou calço de gigante. E o gigante dobra para pedir a bênção, porque ele busca conhecimento embaixo. Perfeito, aqui. Tá vendo aí? Boa, agora a curiosidade, tá todo mundo perguntando aí, quem tá assistindo, que não te conhece ainda, que nunca resenhou com você, e quer saber por que esse apelido de Minotaurinho, como é que surgiu esse apelido na sua vida, né? Como é que chegou esse apelido para você? Conta pra galera que tá assistindo isso aí. É uma dúvida do mundo inteiro esse apelido, né? Mas eu confesso que esse apelido foi bom pra minha vida, né? Pra conectar. Na verdade, quando eu fui treinar jiu-jitsu pela primeira vez, no primeiro dia que eu fui, foi com kimono de karatê. Na sala... Pra testar? Foi pra testar? Não, na verdade... Eu não tinha recurso? Eu não tinha outro kimono e eu não sabia nem o que era jiu-jitsu, a verdade era essa. Na Natural Art, uma academia que tem na Boca do Rio, tinha um rapaz chamado Matheus, faixa roxa, dando aula de jiu-jitsu. E a gente estudava junto, fazia um curso junto, e ele, você gosta de trocação? Me deu umas ideias de trocação e eu te ensino Gil. Eu também vou. Peguei o kimono do karatê, inclusive o kimono rasgou nesse dia, né? E eu treinei com ele cerca de uns 10 dias. Aí entra o Luiz Cláudio, que é um professor bem antigo, e disse, rapaz, esse menino, a cara é de Minotauro. Eu sabia que era Minotauro, né? E aí pronto, vai ser Mini Minotauro. Começou isso, esse apelido. Aí depois eu fui treinar com o Leleco, era a faixa azul, e o apelido pegou, né? Aí eu comecei a lutar um ano depois no MMA, é Mini Minotauro. Aí teve alguém que falou, eu não sei se foi vovô na época, e disse assim, cara, Minotaurinho fica melhor. Aí pronto, mudaram, cerca de um ano e meio depois, mudaram esse apelido aí. E ficou, pegou. E ficou, né? Minotauro a gente já treinou junto, agora eu tive a oportunidade de conhecer Minotauro, foi massa. Tirou uma foto junto, cara de um lata do outro, igualzinho. Mas ele já vem falando comigo há um tempo, por causa de malhadinho. Meu trabalho ele sempre acompanhou, elogiou, isso também é muito bom, né? Grande sensei, grande mestre também, um cara que eu acho que abriu os caminhos de todo mundo aqui na Bahia, né? Referência para o mundo inteiro, né? E esse lance meu é engraçado, quando eu paro nos lugares, qualquer
estado que eu vou, o cara que tira foto, eu digo, olha, eu não sou Minotauro, olha o meu tamanho, não, mas eu quero assim mesmo. Vou botar só da cintura pra cima e eu vou mostrar pros amigos. Ninguém vai ver que não é você. Ninguém vai ver que você não é você. Velho, eu espero que tenha ficado muitas lições aqui pra quem tá assistindo com relação a... Eu não vou falar aqui a necessidade do cara praticar esporte, que fica parecendo um negócio muito clichê aqui. Parecendo como se estivesse forçando na barra para o cara deixar de ser preguiçoso. Não é isso que eu quero. Eu quero dizer que o cara tem que se cuidar, né? Do jeito que ele acha que ele tem que fazer, mas ele tem que se cuidar, ele tem que sair da inércia, parar de ficar esperando as coisas acontecerem na vida dele e começar a tentar fazer mais. Obviamente que para alcançar espaços maiores, treinos mais duros, né? Com certeza. Ninguém escala o Everest treinando pouco, né? Qualquer coisa aí. Ninguém. Eu acho que tem gente hoje aí que não sobe a ladeira da Barra que está assistindo a gente. Imagina o Everest. Então, assim, tem que se preparar. E eu não podia deixar de fazer uma pergunta que é uma pergunta clássica aqui da gente, do nosso pod, e que é importante. A gente sempre encerra as perguntas com essa pergunta: o que é sucesso para você, Minotaurinho? Servir o outro, ser útil ao outro. Sucesso para mim é isso. Estar feliz em ajudar o outro em seu processo. Não é dinheiro, não é carro, não é nada disso. Nem comida para mim é sucesso. Sucesso para mim é ajudar o outro, ser útil. É só isso, sucesso para mim é isso, na minha vida. Que resposta, hein? Que resposta. Servir. Produção, vamos servir um pouquinho agora a Minotaurinho com o mimo, porque esse cara serviu a gente aqui hoje com grande conteúdo, com uma lição importantíssima. Velhão, fica um mimo pra você aqui do nosso pod. Uma lembrancinha, recebe aí da galera. Uma lembrancinha, pode abrir, pode olhar, futucar, ficar à vontade. Espero que você goste. Eita zorra, rapaz. Que lindo. É sua cara esse presente. Adorei, né? E ó, vou ficar bêbado no estádio. Adorei, amei. Perfeito. Tem a camisa também, né? Pô, adorei. Ó. Vou fazer um desse com chifre pra mim, Minotauro. Chocolate e não é zero. Vou colocar aqui. Ah, tem a camisa, né? Perfeito. Vou usar no treino, tá? Eu vou te matar usando essa camisa. Pô, faça isso não, cara, pelo amor de Deus. Amei, gente, ó, adorei. E o cara vai usar semana que vem contra mim ainda. Porra, irmão, sensacional ter você aqui. Eu acho que ficaram grandes lições que podem ser absorvidas não só para quem é do mundo da arte marcial, mas de qualquer área. O cara que é empreendedor, o cara que é pai de família, a mulher que está aí com uma grande dificuldade em casa, querendo voltar ao mercado de trabalho, por exemplo. A lição da resiliência, da humildade, do reconhecimento das suas limitações, mas sobretudo da tentativa de superá-las o tempo inteiro para poder chegar a um resultado melhor. Você deu uma aula de como ser um ser humano melhor, de como ser uma pessoa melhor, principalmente com a sua última resposta aqui para mim. Fechou com chave de ouro, porque ter sucesso é você servir ao outro, é você servir como um instrumento para o sucesso de outra pessoa, para a conquista de outra pessoa, porque esse é um ciclo infinito no mundo. As pessoas se ajudam e se multiplicam com energia positiva. Eu acho que as grandes lições ficaram, que todo mundo deve estar embebido em casa do mesmo jeito que eu, que mais pessoas tenham o prazer e a honra de te conhecer, porque você é um cara fantástico para mim. Obrigado. E, porra, velho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu estou em evolução e não esqueça, se estamos nesse corpo, teremos dores, incerteza e luta. Mas como é que a gente resolve? Começa fazendo o que você precisa e depois o que você quer. A vida é isso. É isso aí. Faz o que precisa, depois o que você quer. E sabe o que, é que você precisa fazer agora, cara? Se inscrever no canal, porque você não se inscreveu no que eu falei no meio do pod. Vai lá, ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Compartilha com a galera. Tem gente que você sabe que tem que ouvir o que foi dito aqui hoje. Você precisa fazer isso. Vai agora. Faz, compartilha, se inscreve. Segue lá no @MagnoLuiz com 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro e o S é de sucesso. Segue o Minotaurinho também, segue o Horto Fight. Vamos pra cima, vamos voar, vamos esperar pela próxima. Obrigado, irmão. Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Obrigado, irmão.